Meus amigos, a defesa de Bolsonaro acaba de peticionar, relatando piora na saúde do ex-presidente no cárcere e pedindo a domiciliar em caráter de emergência ao imperador relator Dr. Alexandre de Moraes. Essa matéria está agora, no fim da noite desta quarta-feira, em toda a mídia. Nós vemos aqui no Jornal o Globo, também no site pleno.news e em várias mídias. A piora no quadro de saúde de Bolsonaro e a imediata solicitação da defesa, de sua defesa pela domiciliar. Vamos analisar isto. Bom, isso é fim de noite de 4 de fevereiro. Vamos lá. Jornal Globo, defesa aponta piora na saúde de Bolsonaro e cobra laudo médico para análise de prisão domiciliar. Advogados dizem que esse presidente voltou a ter novos episódios de soluços e crises de vômito. Isso é de agora, hein, pessoal? Isso é de agora. Nessa data em que também houve um bate-boca terrível entre os ministros do STF. E nós vamos ver isso amanhã dessa quinta-feira, num vídeo muito especial, vocês vão ver. Inclusive até o William Vac também já identificou isso e já comentou também nas últimas horas. Eu digo até o William Vac porque o William Vac é um dos protetores dos membros do STF, né? É da mídia protetora. Muito bem. E, bom, nós estamos chegando à incrível marca de 350 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Vamos rumo aos 400 mil, aos 500 mil e, quem sabe, até 1 milhão. Estou com vocês, espero que estejam conosco também. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federal, há instantes que houve piora em seu estado de saúde nos últimos dias e pediu que a Polícia Federal seja intimada para juntar com urgência o laudo médico elaborado por uma junta pericial da corporação. Por que ainda não juntou? Será que a PF recebeu alguma ordem de sentar em cima desse laudo? Há um tititi por aí dizendo que o STF não tem interesse em conceder a prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro, que não quer que a casa de Bolsonaro vire um QG durante a campanha, ou seja, um local onde os aliados possam entrar lá para conversar, enfim, sobre a campanha. Então é isso. O documento é considerado essencial, o laudo pericial, que a PF não juntou ainda, fez um exame Bolsonaro para tentar entender a situação de saúde de Bolsonaro, fez o exame, até agora não juntou o laudo nos autos do processo. A defesa requer urgência nessa juntada e disponibilização do documento e diz que esse documento é considerado essencial para análise do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Segundo os advogados, Bolsonaro apresentou episódios como crise de soluço acentuada recentemente e um quadro que classificam como saúde fragilizada, vômitos. Apesar disso, o laudo da perícia médica realizado pela Polícia Federal ainda não foi anexado aos autos, mesmo após o vencimento do prazo de 10 dias fixado pelo relator do caso. Vixe, Alexandre de Moraes, quer dizer que a PF teve 10 dias dados pelo Xandão para juntar e não juntou. Duvido, como se diz no Nordeste, que a PF tenha feito isso sozinha. A PF não é doida e desobedeceu ao imperador? Será que a PF recebeu ordens de algum lugar do império para não juntar, para sentar em cima? Tá com cheiro, hein? Tá com mau cheiro disso. E aqui há um trecho do requerimento da defesa. Aspas, dessa forma, considerando o esgotamento do prazo fixado por Vossa Excelência, se dirigindo aí ao imperador, o já amplamente delineado estado de saúde fragilizado do peticionário, que é Bolsonaro, o qual inclusive apresentou piora nos últimos dias, com surgimento de episódios eméticos e crises de soluços acentuadas, requer-se seja determinada a intimação da Superintendência da Polícia Federal, na pessoa de seu responsável, para que proceda com a máxima urgência a juntada do laudo pericial aos autos. Dizem os advogados, episódios eméticos são, em linguagem médica, episódios de vômitos. A perícia foi realizada no dia 20 de janeiro por médicos da diretoria técnico-científica da PF, após decisão de Moraes, que determinou a avaliação como etapa prévia a uma reanálise da necessidade ou não de concessão de prisão domiciliar a Bolsonaro por razões humanitárias. A defesa sustenta que, transcorrido o prazo estipulado pelo ministro, a ausência do laudo impede a manifestação do assistente técnico de Bolsonaro, indicado
pela sua defesa e, por consequência, o avanço da análise do pedido. É um caso de urgência. Por que a PF fez isso? Duvido que a PF tenha feito isso. Seja uma opção administrativa. Essa ordem está vindo de cima de algum lugar para segurar isso. Eu não sou menino, né? Na petição apresentada ao STF, os advogados pedem que a Superintendência da Polícia Federal em Brasília seja intimada a proceder com máxima urgência a juntada do laudo pericial para viabilizar a apresentação de parecer técnico e permitir que o relator avalie a necessidade da medida humanitária. Bolsonaro está preso desde o último 15 de janeiro, no batalhão da Polícia Militar. Antes estava na Superintendência da PF em Brasília. Agora está lá na Papudia desde 15 de janeiro. Bolsonaro, homem perigosíssimo, foi condenado a 27 anos por tentativa de golpe. Jesus Cristo. Se esses sujeitos que tomaram o Brasil de assalto prosperarem e continuar mandando no país por mais de 10, 20 anos, toda uma geração será deseducada por professores de Araque que contarão esta versão, que Bolsonaro foi um golpista, um líder de uma trama golpista. Você não tem pena dos seus netos e bisnetos, e até de filhos, os mais novos que têm filhos pequenos. Roubarão dele a verdade histórica e colocarão na cabeça deles, já que eles não viveram o tempo da realidade, colocarão na cabeça deles uma narrativa. É sempre assim. A história é contada pelos vencedores. E muitas vezes os vencedores não são os mocinhos, mas passam para a história como mocinhos. Não é assim? Bom, isso também está no Pleno.news, essa notícia da piora do Bolsonaro. Defesa relata a piora da saúde de Bolsonaro e quer laudo médico com urgência da PF. Advogados querem avaliar a necessidade de prisão domiciliar com urgência. A PF segura o laudo. A defesa de Jair Bolsonaro relatou que chamou de piora nos últimos dias no estado de saúde do ex-presidente. E aí, mais ou menos, relata a mesma coisa. Nós vimos mencionado na matéria de O Globo, e etc. Bom, é isto. Gente, vocês viram? Saiu pesquisa do Meio Ideia, Instituto Meio Ideia, onde Flávio Bolsonaro aparece empatado no segundo turno com Luiz Inácio. É uma tendência. Já há várias pesquisas colocando o Flávio liderando, e agora as outras pesquisas começam a apontar colocando o Flávio empatado. Isso é muito gravoso para o presidente da República. O Flávio é um ilustre conhecido de maneira nacional, é um ilustre desconhecido. Isso demonstra como a população rejeita Lula, abundantemente rejeita Lula, e também demonstra a grande capacidade de Bolsonaro de transferência de votos. Vamos lá, eles estão nervosos, estão muito nervosos. Aliás, até o Bos Dias de Souza, do portal Borrol, disse que essas pesquisas demonstram uma vontade da maioria da população de mudança. Como é que o Cachaucha, então, vai ser o candidato do sistema? Estou achando que o Cachaucha não vai ser o candidato do sistema. Meus amigos, a mesma pesquisa que colocou Flávio, que tem menos de 2 meses como pré-candidato, empatado com Lula, aponta que Lula tem uma rejeição de 44%, enquanto Flávio de 34%. Então, eu provo aqui para vocês com esse dado que essa história de que o Flávio está crescendo, mas a rejeição dele é alta. Não, o Flávio está crescendo, o Lula está diminuindo e a rejeição do Flávio é menor do que a do Lula. Logo, a eleição pode ser espetacular para o Flávio. Então, o Centrão, uma banana fumegante para vocês. Vocês vão ter que engolir o Flávio e a vontade do povo brasileiro. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição. Vamos lá, confira a inscrição, porque eles estão retirando as suas inscrições. Comente, compartilhe. Vá até a aba, seja membro e torne-se membro deste canal.